Eu tenho falado muito sobre, por exemplo, a curva normal, a curva normal, a curva normal. Mas a verdade é que a curva normal é o exemplo mais clássico do que a gente chama de distribuição. E o que são as distribuições dentro da estatística? Bom, a partir da observação de eventos do mundo real, a gente percebe alguns padrões, né, em termos de como é o comportamento de determinadas variáveis aleatórias. E por meio desses padrões, matemáticos e estatísticos passaram a definir funções matemáticas que permitem modelar essas curvas de probabilidade, que são as distribuições. Então, as distribuições nada mais são do que fórmulas que permitem calcular a PMF ou a PDF de uma distribuição. E a grande vantagem das distribuições é que, por elas serem muito bem definidas, e elas são pré-calculadas, tem múltiplas propriedades dessas variáveis aleatórias que a gente consegue inferir diretamente pela distribuição. E mais do que isso, se a gente consegue associar uma variável aleatória a uma distribuição, basta eu conseguir inferir, ou seja, eu calcular a partir dos dados, quais são os parâmetros dessa distribuição para que eu consiga modelar completamente o meu evento. Então, muito do trabalho em estatística que a gente vai fazer também, especialmente na parte de estimativa, é assumir que uma variável aleatória segue uma determinada distribuição e tentar inferir, calcular qual que é o parâmetro dessa distribuição. E para isso, antes de mais nada, o que a gente precisa entender é quais são as principais distribuições que a gente tem para trabalhar. Então, de novo, aqui a gente divide as distribuições entre discretas e contínuas. Então, distribuições discretas. A primeira distribuição discreta mais popular é a Bernoulli, que define o que a gente chama de o lançar de uma moeda. Essencialmente, a distribuição de Bernoulli tem dois eventos discretos possíveis, existe uma probabilidade a esse determinado evento. Então, a gente tem aqui as definições da distribuição. Então, a gente fala que uma variável x segue uma distribuição de Bernoulli, essa é a notação. A distribuição de Bernoulli tem um único parâmetro, que é a probabilidade, aqui, que é um valor entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu definir Bernoulli com uma probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda, a gente pode definir esse evento, essa variável aleatória, com o valor P, que é a probabilidade de sair cara, que seria, por exemplo, 50%. Ou se fosse uma moeda viciada, 70%, por exemplo. Existe uma outra variável de suporte, que é a variável Q, que é definida como valor 1 menos P, que nesse caso aqui seria a probabilidade de não cara, ou a probabilidade do coroa. E aí a gente tem as definições das funções. Nesse caso é discreta, então é o PMF, a função de probabilidade de massa, né, em que a gente tem que, se o valor de K for igual a 0, ou seja, não cara, é a probabilidade Q, 1 menos P, e cara, valor de K igual a 1, é a probabilidade P. Tem o CDF aqui, que vai ser definido a 0 se K for menor que 0, 1 menos P se K tiver entre 0 e 1, e 1 se K for maior ou igual a 1. E a gente tem as propriedades dessa distribuição. Então eu já sei de antemão qual que é a expectativa para uma variável que segue essa distribuição. Bom, a expectativa é P. Qual que é a mediana? Qual que é a moda? A variância, P1 menos P. Assimetria, Q menos P dividido por raiz de PQ. Curtose, e assim vai. Então, para todas as distribuições que a gente vai ver aqui, a gente vai ter essas definições e a gente vai ter, de maneira equivalente, por exemplo, no NumPy, uma maneira de obter valores dessa distribuição, que é pelo np.random. Nesse caso, a distribuição de Bernoulli é o binomial. Por isso que, inclusive, eles têm esse B. Esse B, na verdade, é de binomial, não é de Bernoulli. 1P, que é o quê? No binomial é 1, né? A gente está vendo aqui, Bernoulli é sempre 1, vírgula, o valor de P. Se fosse o lançar de uma moeda, seria a probabilidade, que é 0,5. E aqui no NumPy eu passo um tamanho de um array. Isso aqui vai me dar sorteios aleatórios de uma variável que segue a distribuição de Bernoulli. E eu posso
pegar aqui, dar um pd.series e colocar aqui .hist. E aí aqui eu tenho a minha distribuição de Bernoulli, que a gente tem quantas vezes deu 0 e quantas vezes deu 1, nesse caso. Bom, como eu falei, esse B aqui de Bernoulli, na verdade não é de Bernoulli, é de binomial, né? E a distribuição binomial é a segunda distribuição discreta que eu vou mostrar aqui, que é a probabilidade da gente ter X caras em N lançamentos de moeda. Então, o N aqui, se eu tivesse 2 vezes o lançamento de moeda, eu vou ter a probabilidade de sair tantas caras nesse lançamento de moeda, vai ser de acordo justamente com essa distribuição. De novo, os parâmetros que ela tem, nesse caso, ela tem os parâmetros N e o parâmetro P, né, que eu tenho que definir. Tem como suporte o Q, que é 1 menos P, e aqui eu tenho as definições de como é o PMF, né? O CDF, ele depende desse I, que é um nome especial para um tipo de distribuição que a gente aplica, que eu não vou explicar. A expectativa é NP, mediana é NP, moda é esse aqui, variância e tudo mais, né? E a interpretação dos parâmetros é P é a probabilidade da moeda da cara, N é o número de lançamentos e K, se você for ver, que é o valor que aparece aqui, é o número de caras em N lançamentos. Então a minha probabilidade vai estar sempre relacionada ao número de caras que eu estou avaliando, né? E aí, da mesma forma que a gente teve aqui, binomial, vamos supor que eu quero colocar aqui, vamos supor que eu tenha 5 lançamentos e que minha moeda seja injusta, que a probabilidade de cara seja 0.1. Então, em 5 lançamentos, quantas vezes eu espero que dê cara? Eu espero 0 vezes tantas vezes, esse número de vezes. Eu espero 1 vez tantas vezes, 2 vezes tantas vezes, 3 vezes tantas vezes. Se a moeda fosse justa, né, você vê que ele já tem uma curva completamente diferente. Eu espero que apareça 2 ou 3 vezes, né, e aqui a expectativa vai ser N, 5 vezes 0.5 vezes 0.5, então 5 vezes, nesse caso, 0.25, que daria 1.25, né? Seria o valor mais provável, que estaria aqui no meio. Opa, desculpa, isso é a variância, é aqui. NP seria 0.5 vezes 5, que seria 2,5. Então, por isso ele tem o 2 e 3 aqui bem equivalente. Mas, enfim, a distribuição binomial me diz quantas vezes um evento, qual a probabilidade de um evento acontecer repetidas vezes quando eu tenho N ocorrências desse mesmo evento. E uma, digamos, evolução dessa probabilidade binomial seria a distribuição hipergeométrica. Então, a distribuição hipergeométrica mede a probabilidade de sair 3 números ímpares num sorteio de 10 números de bingo, por exemplo. N é o número é o tamanho total da população, o número K é o número de sucesso, nesse caso 3 números ímpares, e o número N é o número de sorteios do número de bingo. Como é que eu interpretaria isso? N seriam todos os 60 números que podem sair no bingo, K seria os 3 números ímpares que eu estou considerando, e N aqui seria os 10 números de sorteio de bingo, nesse caso. E aí, a probabilidade hipergeométrica ela vai medir justamente qual que é essa probabilidade de sucesso, dado que eu fiz N sorteios dentro da minha população de N maiúsculo, né? Ou, de forma direta aqui, se eu fosse calcular este cara, eu teria aqui também o meu hypergeometric. E aqui eu preciso definir quantos números possíveis, né? Então vamos falar, vou até colocar aqui o Shift Tab. Nesse caso, na definição do hipergeométrico, eu tenho o que a gente chama de N good e N bad. Então aqui a gente tem 30 sorteios que são positivos e 30 que são sorteios negativos, né? Que seria ímpares ou pares. E eu vou ter 10 números sorteados desse cara. O que isso significa? De todos os meus 60 N aqui, tem 30 que são pares e tem 30 que são ímpares. Eu estou sorteando 10 e aí eu estou medindo minha probabilidade. Veja que o 3, ele está aqui no meio, né? Que é uma probabilidade
relativamente baixa, de sair apenas 3 números. Porque o mais provável é que saia 5, né? Já que metade dos números que a gente tem para sortear são ímpares. Mas um sorteio aleatório desses 60 números pode acontecer qualquer coisa. Inclusive dá que os 10 números são ímpares. Né? Então a probabilidade hipergeométrica, ele quase que mede se você selecionar a amostra de uma população, qual é a probabilidade de sucesso, dada a definição da característica de sucesso. A outra função discreta que a gente tem é a função de Poisson, que me dá, nesse caso aqui a definição que eu coloquei é o intervalo de chegada do ônibus, né? Ou melhor, o que o Poisson vai me medir é qual número de ônibus que eu espero que cheguem num determinado intervalo de tempo. Então, o parâmetro da distribuição de Poisson é esse parâmetro lambda aqui, né? E esse parâmetro lambda é qualquer número entre 0 e infinito, e ele me define qual é o número de médio de ônibus que chegam num dado intervalo de tempo. Por exemplo, eu posso falar que chegam 3 ônibus a cada 1 hora, ou 1 ônibus a cada 20 minutos. Esse seria o parâmetro lambda. E no final, o que eu estou interessado em medir é o número de ônibus que eu espero que cheguem no intervalo de tempo. Por exemplo, se eu falar 1 hora, eu espero que cheguem 3 ônibus. Mas pode chegar 1 ônibus, pode chegar 2 ônibus, pode chegar 6 ônibus. Esse evento pode variar de acordo com várias condições, como o trânsito, problemas do ônibus e tudo mais. Mas eu posso vir aqui e medir essa probabilidade, né? Colocar aqui np.random Poisson. E aqui eu vou colocar o valor de lambda, que nesse caso eu estou falando 3 ônibus por hora. E aí aqui eu estou medindo as probabilidades. Então veja que eu tenho probabilidade, eu tenho uma chance de aparecer 8 ônibus no intervalo de 1 hora. Só que é muito baixa. O mais provável é que apareça 3. Existe chance bastante razoável de aparecer 1 ou 2. E a partir de 4 ônibus a minha probabilidade começa a cair vertiginosamente. Né? Então, na verdade aqui, lógico, isso foi um sorteio aleatório. Se eu sorteasse várias vezes, esse formato de curva seria diferente. O ideal seria, sei lá, se eu colocar 100 mil ou 1 milhão aqui nesse caso, eu vou ter as medidas mais claras, que na verdade o 4 aqui ainda é razoavelmente provável. Né? Aqui o 3 é o mais provável, 0 até 2 acaba sendo menor, e aí o 4 ele até tem uma probabilidade razoável também. Mas enfim, só não... cuidado aqui, que aqui como são valores aleatórios, a curva pode não ter exatamente o formato que a gente esperaria. Tá? Mas de qualquer maneira, isso é o que a curva de Poisson mede, é o número de chegadas no intervalo de tempo, é o formato mais popular. E por fim, a última distribuição discreta que eu gostaria de destacar é a distribuição uniforme, que é, por exemplo, a chance de um número sair de um dado. Porque a distribuição uniforme tem esse nome porque ela mede de maneira uniforme um evento. Então, se um evento tem chance igual de todos os números saírem, aí a gente fala que ela segue uma distribuição uniforme. Então, x está para u entre a e b, onde a e b é o valor mínimo e o valor máximo, ou seja, a, no caso de lançamento de dados, seria 1, e b, no caso de lançamento de dados, seria 6. E aí aqui a gente tem as propriedades, que no caso, qual que é a PMF? A PMF é simplesmente 1 sobre n. Ou seja, qual a probabilidade de sair o número 1, 2, 3? É sempre 1/6, que é o número de eventos possíveis. Então se eu for aqui e for rodar o que seria o meu random uniform, ele na verdade não vai existir, o que eu preciso fazer é um random choice. E aqui no caso random choice, eu passo intervalo de valores, ou uma lista de valores, 1 a 7, né? Vou sortear 20 mil vezes, então aqui tem a minha probabilidade, que é sempre igual para cada um dos números, então isso aqui vai formar quase que uma reta horizontal.